Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, a aula de hoje nós vamos fazer as correções das atividades gramaticais que eu passei sobre vozes verbais, ok? A primeira questão dizia o seguinte: transpondo para a voz passiva a oração. O faro dos cães guiava os caçadores. Vocês observam que essa oração ela está na voz ativa. Os cães estavam guiando alguém. Então, ele quer que você obtenha a forma verbal na passiva, quer dizer, quem é que estava sendo guiado. Então, a questão é, guiava-se, né? Ia guiando, guiavam, eram guiados ou foram guiados. Então, nesse caso, os caçadores, né? Eles eram guiados. Então, se eu for transformar essa oração aí na voz passiva, vai ficar assim: os caçadores eram guiados pelos faros dos cães, né? Então, vocês observam que na voz passiva tem dois verbos, eram e guiados, ok? Então, a resposta correta é a letra D. Na questão 2, tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. A oração é essa daí. A forma ativa dessa mesma frase é, né? Ele está dizendo o seguinte: tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. Então, essa oração aí, ela está na voz passiva. Então, como é que eu vou fazer para transformar ela na voz ativa? Então, me diga aqui uma coisa. Quem era que estava comprovando alguma coisa, né? Então, como é que ficaria a frase? A frase ficaria: qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. Ou seja, né? Vocês observam que tudo isso pode ser comprovado por alguém, e esse alguém era quem? Qualquer cidadão. Então, qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. Então, o sujeito aí é qualquer cidadão que está comprovando alguma coisa, ok? Então, a resposta correta é a letra A. Tomara que vocês tenham acertado, ok? Se tiverem acertado, parabéns. Então, vamos lá. Então, continuando. Questão 3, né? Questão 3, vocês observam que da letra A até a letra F vai apresentar orações que se encontram com a voz ativa. Então, nessa questão, ela pede que dessa forma ative todo o seu conhecimento e passe essas orações aí para a voz passiva. O que é isso? Onde eu vou colocar o verbo na voz passiva e o sujeito vai ser o paciente, aquele que sofreu a ação. Então, vamos ver. O garoto leu o livro. A gente sabe que o garoto praticou a ação de ler o livro. Quem foi que foi lido? O livro. Então, como é que eu vou transformar? O livro foi lido pelo garoto, não é isso? Então, a letra B. A professora ministrou a disciplina de língua portuguesa. Alguém ministrou alguma coisa. E a disciplina de português, ela foi o quê? Ela foi ministrada por quem? Por alguém, né? Então, como é que fica a frase? A disciplina de língua portuguesa foi ministrada pela professora, ok? Na letra C, venderam muitos livros na mostra cultural, né? Vender, alguém vendeu muitos livros. Quem foi que foi vendido? Foi alguém ou foi os livros? Então, como é que eu vou transformar esta frase, tia Corrinha? Ficará assim: muitos livros foram vendidos na mostra cultural, ok? Letra D, marcou o dia da exposição, né? Marcou o dia da exposição. Como é que fica a frase? Quer dizer, alguém marcou o dia da exposição, né? Então, o que foi marco? Né? Então, fica assim: o dia da exposição foi marcado, não é isso? A outra frase: ela desenvolverá um trabalho espetacular de pesquisa. Então, como é que fica? Um trabalho espetacular de pesquisa, não é isso?
será desenvolvido por ela, né? Então, se ela desenvolveu alguma coisa, esse trabalho, então o trabalho é quem foi desenvolvido. Então, a frase vai ficar: um trabalho espetacular de pesquisa, não é isso? Será desenvolvido por ela. A outra frase: em breve eles irão demolir a casa. Em breve eles vão demolir a casa, né? Irão, aí no futuro, ó, o verbo, o tempo do verbo. Então, como é que fica a frase? Quem é que vai ser demolido? Né? A casa? Então, como é que eu vou colocar? Em breve a casa será demolida por eles, né? Será demolida, ó. Será, o verbo será, que é o verbo auxiliar. Será tá no futuro, porque lá tá irão, ainda vai acontecer. E demolir, não é isso? Então, vamos partir para a quarta questão. As orações abaixo se encontram na voz passiva. Assim, sua tarefa consistirá em transformá-la na voz ativa. Agora é o contrário, não é isso? Agora tá o contrário. Então, como é que vai ficar a frase? Os prédios serão implodidos pela nova construtora. Quer dizer, os prédios estão sendo implodidos, derrubados, não é isso? Por alguém, pela construtora. Então, vou transformar, trazer o sujeito para ser o sujeito agente, né? Então, como é que fica a frase? A nova construtora implodirá os prédios, não é isso? Letra B. As bagagens serão enviadas pela comissão organizadora do evento. Então, tem alguém que enviou essas bagagens. Então, como é que fica? A comissão organizadora do evento, que é o sujeito agente, enviará as bagagens, né? Vai praticar ação de enviar. As bagagens não vão enviar. As bagagens foram enviadas. Ok? Letra C. Eles serão convidados por alguém a se retirar do recinto. Né? Alguém convidará os participantes a se retirarem do recinto. Letra D. As receitas deliciosas serão feitas por elas. Então, ficará como? Né? Serão, que ainda vai acontecer. Então, elas farão as deliciosas receitas. Ok? As garotas serão aplaudidas pela plateia, né? Se as garotas serão aplaudidas pela plateia, alguém vai aplaudir essas garotas. Quem são? Não é isso? Fica como? A plateia aplaudirá as garotas, não é isso? Até aí, tá? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Agora, o nosso exercício 2, ok? O nosso exercício foi após a minha revisão, foi após o meu vídeo de revisão. Então, vamos lá. Transpõe as orações da voz ativa para a passiva. Aqui já está mais direto, não é isso? Todas essas orações aí estão na voz ativa, o sujeito está praticando a ação. Então, nós vamos transformar essas orações que estão na voz ativa para a voz passiva, onde o sujeito será o sujeito paciente, onde será o sujeito que sofre a ação. Então, vamos lá. Os candidatos fizeram o seu discurso. Pronto, os candidatos fizeram alguma coisa. Então, quem é que está sendo, que vai sofrer na ação? Então, como é que fica? O discurso foi feito pelos candidatos. É isso? Letra B. Os professores avaliaram os alunos. Então, os professores praticaram a ação de avaliar os alunos. E quem foi que sofreu a ação de ser avaliado? Os alunos. Então, como é que eu vou transformar? Vamos lá. Toda vida lembrando, quando vocês forem passar essas orações de voz ativa para passiva ou passiva para voz ativa, inicia-se com letra maiúscula, ok? Então, vamos lá. Os alunos foram avaliados pelos professores, ok? A cabeleireira finalizou o penteado.
Então, ela finalizou alguma coisa. O que foi? O penteado. Então, o penteado foi finalizado pela cabeleireira. É isso? Os auditores enviaram o relatório. Então, os auditores enviaram alguma coisa. Quem foi? O relatório. Então, como é que fica? O relatório foi enviado pelos auditores. Por que, tia Gorrinha, que o relatório foi enviado? Fica no singular. Porque quem foi enviado foi só um só relatório, né? Quem está no plural foi os auditores, ok? O homem cultivou o terreno. Quem foi que foi cultivado? Não foi o terreno? Então, vamos transformar. O terreno foi cultivado pelo homem. Vocês estão observando que toda vida que eu passo para a voz passiva, eu sempre tenho que usar dois verbos, ok? Ó, foi e cultivado. Questão 2. Indique as duas orações que estão na voz reflexiva, ou seja, onde o sujeito é quem pratica e ele mesmo sofre a ação. Então, vamos lá. Deitou-se assim que anoiteceu. Então, nessa letra A pessoa ou ser qualquer, ele deitou, né? Ele mesmo deitou, ele deitou quem? Ele mesmo, né? Então, a letra A, ela é uma oração que está na voz reflexiva. Nunca se está salvo. Não tem nada a ver, ó. Nunca se está salvo, né? Este se aí está aí, mas ele não está representando que o verbo está na voz reflexiva. Sonha-se com fama e dinheiro. Alguém pode sonhar. Vende-se a casa. Alguém vende, né? Só que esse vende-se a casa, alguém está vendendo alguma coisa. Agora, vocês têm que ver que nem muitas vezes o se não funciona como voz reflexiva. Agora, prestem atenção na letra E. Vestiu-se e saiu. Olha aí, o se. A pessoa vestiu ela própria e saiu. Então, as duas opções onde a oração está na voz reflexiva é a letra A, deitou-se assim que anoiteceu, e a letra E, vestiu-se e saiu, ok? Vamos para a última questão, nós vamos identificar se o sujeito é agente, paciente ou sujeito e paciente. Eu penteio-me, né? Eu praticação de pentear eu mesma. Então, esse eu aí, não, eu vi em algumas atividades, eu vi que alguém tinha grifado o sujeito. Você pode até grifar, agora você vai dizer se é um agente, paciente ou os dois. Nesse caso aí, o eu, pratiquei a ação de pentear a mim mesma. Então, eu sou um sujeito agente e paciente. Letra B, o aluno foi visto na estrada da escola. O aluno foi visto na estrada da escola. O aluno aí é o sujeito. Ele viu ou ele foi visto? Ele foi visto. Então, ele é quem está sofrendo a ação de ter sido visto. Então, ele é um sujeito paciente. Escrevi o discurso para o homenageado. Então, escrevi o discurso. Eu escrevi. Ó, só que não aparece o eu, mas pela terminação do verbo escrever, escrevi foi eu. Então, eu que pratiquei a ação. Então, escrevi aí, o eu é um sujeito oculto, né? Ele está escondidinho, mas aparece através da terminação do verbo. Então, eu sou um sujeito agente, eu que pratiquei a ação. A secretária telefonou aos clientes. Então, quem foi que telefonou? Foi a secretária. Então, ela é um sujeito agente, praticou a ação. Maria e João amam-se. Ó, Maria e João. Ah, não tem dois sujeitos? Tem. Só que os dois, eles praticavam a ação de amar um ao outro, eles mesmos, né? Então, Maria e João é um sujeito agente e paciente. Ok? Então, essa daí, pessoal, é a nossa correção. Eu espero que vocês tenham entendido. Faça a correção bem direitinho, ok? E que todos tenham um excelente dia.
Beijos da tia Corrinha. Tô morrendo de saudades. Ok?